parlatório de hoje é nosso parlatório móvel. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda, você que está chegando, você que vai chegar. O parlatório é esse espaço nosso, né, onde a gente vai batendo um papo muito tranquilo, muito leve e prático, né, de sabedoria prática para o nosso dia a dia. Seja muito bem-vindo ao ecossistema Lupax. Você está na Lupax Diaconia Digital, onde eu quero te acolher aqui na Lupax Diaconia. Lembrando que a Lupax está aí em vários nichos de atuação na internet. Eu quero te convidar, já no início desse programa do parlatório de hoje, quero te convidar, deixa eu sair aqui devagarzinho, não bater ninguém, te convidar para você seguir todas as nossas redes aqui no Instagram, onde tiver Lupax, você já vai seguindo, já vai participando aí do nosso ecossistema, certo? Onde nós temos então a possibilidade de ajudar em vários nichos, né? Com alguns outros parceiros, né? Alguns parceiros que estão conosco nessa realidade de... Qual foi, Zé Antônio? Ah, a pessoa tá ali. Eu pensei que a pessoa ia fechar o caminho. Bora, minha senhora. Enfim, o parlatório aqui acontecendo ao vivo e a cores, né? Os donos da rua sabem que aí vem na hora de bater o carro do vídeo. Aqui. Então, a Lupax está hoje te ajudando, juntamente com outros parceiros, onde tiver Lupax Business Digital, que é a nossa central, Lupax Diaconia Digital, essa onde você está agora conosco, Lupax Casual Chique, sim, onde você encontra roupa, cama, mesa, banho, tudo para sua casa, tudo para você, para sua esposa, para suas crianças, Lupax Magazine. Nesse lugar você vai encontrar tudo o que você precisa de logístico da sua casa, do seu escritório, enfim. Você vai chegar, você vai clicar no link da bio e vai perceber tudo aquilo que temos de oferta especial para você. Nós temos Hotmart, Eduzi e tantas outras. Então segue lá, Lupax Educação Digital. Nesse espaço você vai aprender vários cursos de diversas áreas. Se você quer também trabalhar nessa nova rua hoje que é a internet, você também pode aprender lá. Pode ir, porque é garantido. Nós selecionamos o que há de melhor na internet para te possibilitar uma experiência agradabilíssima e segura no aprendizado. Não se deixe abater pelas críticas ou mesmo pelos jargões que muitas vezes a gente vê maldosos, né? Ah, na internet só tem ladrão. Para com isso, pelo amor de Deus. Nós estamos no século XXI, a IA está tomando conta de tudo e você ainda duvidando da possibilidade que você tem de estudar, de transformar a sua realidade através da internet, pelo amor de Deus, né? Então nosso ecossistema está aí para te atender. Não deixe também de visitar a Lupax. Qual faltou o quê? Lupax agrolucrativo. Sim, hoje em dia agronegócio está em altíssima, né? Hoje, só para você ter uma ideia, no mundo, nós já vamos entrar no assunto principal do nosso parlatório de hoje, mas estamos fazendo aqui a nossa publi do grupo Lupax. Então, a Lupax agrolucrativo, você vai encontrar as melhores possibilidades de você fazer todas as suas cotações, se você é agricultor. Se você não for agricultor, você for jovem, se você quer estudar dentro dessa área, nós temos diversos cursos também colocados aí para que você possa entrar nesse contexto, porque, como eu dizia, hoje os bilionários estão estudando três coisas, olha, estudando agricultura, estudando filosofia e estudando inteligência artificial, ou seja, se aqueles que comandam, sim, abaixo de Deus, né, no mundo dos negócios, são comandados pelos bilionários. Se eu estou usando agora esse celular, foi um bilionário que fez. Então essa consciência a gente tem que ter, né? Então homens e mulheres que estão à frente do nosso tempo, sim. E a gente precisa honrar esse lugar dessas pessoas, ao invés de ficar crucificando ou falando nesses jargões aí despropositados e sem fundamentos, né? Então, os bilionários estão sempre à frente do seu tempo. Então, eles estão estudando essas três coisas. Aqui no agrolucrativo, na Lupax Agrolucrativo, lá você vai encontrar tudo que tem de melhor para a questão da agricultura. Você pode comprar maquinário, você pode comprar insumos agrícolas, tudo isso dentro de um contexto de parcerias que nós buscamos desenvolver para trazer o melhor para nosso ecossistema, beleza? Mas enfim, você está no parlatório. Esse espaço é um espaço, como eu disse, da gente falar um pouco sobre a palavra de Deus, sobre a praticidade dessa palavra no nosso dia a dia.
entender também alguns contextos que estão efervescendo aí na sociedade e que podem nos ajudar também a pensar algumas realidades. Hoje eu quero pensar com vocês duas coisas. Primeiro, a partir da palavra de Deus, que vai nos sinalizar duas coisas bem importantes. Segundo, né, eu quero falar um pouquinho de um contexto que tem aí, que tem a ver também com nós cristãos, que foi do constrangimento vivido por Edson Gomes, mas ao mesmo tempo o posicionamento dele foi de excelência. Mas vamos lá, a palavra de Deus hoje ela fala duas coisas interessantes. A primeira leitura, a gente vê que Paulo e Barnabé foram enviados, né, a um contexto onde havia muita confusão. Aqui eu gosto de lembrar o seguinte: será que o cristão católico ele está realmente preparado, como Barnabé, como Saulo, estavam naquele contexto para dar respostas assertivas acerca da sua fé, acerca das suas crenças, acerca do que realmente eles acreditavam como princípio e valor para a vida? Então a gente precisa ter essa clareza. Precisamos estar preparados para que, quando o nosso Senhor Jesus Cristo precisar da gente, a gente possa então agir, e agir com as ferramentas que o mundo de hoje ele acaba utilizando de certa forma, né? A ágora é onde os debates acontecem, é onde o conhecimento gira. Então somos chamados a entender esse lugar. Como é que eu me posiciono hoje de forma intelectual, conhecendo teologia, conhecendo liturgia, conhecendo filosofia, entendendo o meu lugar na sociedade e dando aí, claro, respostas eficazes para as necessidades dos dias atuais. Ponto. Barnabé e Saulo estavam indo e fizeram então memória de toda a história do povo de Deus. Ou seja, o povo escolhido de Deus, os cristãos, precisam entender que nós não surgimos do nada. Aqui eu acho fantástico, não sei se você conseguiu perceber essa leitura. Dar fundamentos da nossa fé, saber de onde nós viemos, para onde nós vamos, nós caminhamos para o céu. E essa primeira leitura de hoje, ela traz muito forte essa reflexão. Um pouco mais adiante, né? Ou seja, nós, enquanto cristãos, precisamos estar preparados para dialogar com o mundo. Agora, será que você está preparado para dialogar com o mundo? Será que você, de fato, está muito carro aqui, peraí. Está possibilitando uma ampliação do seu repertório humano, pessoal, intelectual, para poder ajudar a evangelização do nosso Senhor Jesus Cristo a acontecer da melhor forma possível? Porque é você e eu que vamos responder a este mundo com o nosso testemunho, né, com a nossa capacidade intelectual. Sim, é importantíssimo que o cristão conheça, porque muitos dos nossos, lá no início, eles tiveram que ir para as águas do conhecimento com os filósofos e defender a sua fé. Ontem mesmo eu vi um vídeo de um humorista, não vou nem falar o nome, humorista brasileiro, falando de que Levítico, quando Deus fala da criação em Levítico, entendeu? Então olha o absurdo. E a pessoa estava atacando o cristianismo, nitidamente atacando o cristianismo, mobilizado lá por aquela questão do Juliano Casarré. Então a gente vai vendo o quanto essas pessoas elas podem nos atacar. Então o cristão, eles têm que estar preparado para dizer: olha, a minha fé ela não nasce do nada, ela não vem do nada, né? Deus deixou algo, Deus se manifestou a um povo, e esse povo, na sua história, na economia da salvação, Deus sempre teve esse povo muito perto e nunca deixou esse povo sem uma resposta. Ponto. Então que nos preparemos bem, né? Essa foi muito o ensinamento da primeira leitura que nos veio. O segundo ensinamento da liturgia de hoje é o seguinte, meu irmão, minha irmã. Nos trouxe a perspectiva de que nós não podemos esquecer, que aí é o evangelho, né? Nós não podemos esquecer que o mensageiro jamais será maior que a mensagem. O mensageiro simplesmente é um instrumento, um canal da graça, um canal para que a graça chegue a determinados lugares, a determinados corações, a determinadas pessoas. E isso foi muito forte. Quando a gente olha para o mundo atual, a gente vê duas necessidades muito claras. E a gente precisa ser justo e verdadeiro com essa realidade. Primeiro, nós somos chamados a evangelizar, a tornar o nome de Jesus Cristo conhecido e amado com muita eficiência, como eu dizia, né? É preciso estudar para se potencializar a fazer isso de forma exímia, né? Com exatidão, com qualidade, enfim, com clareza, tudo isso. E aí nós nos deparamos com a necessidade, é preciso evangelizar.
É preciso estar onde o povo está. É preciso nos adentrarmos espaços. E esses espaços hoje são quais? A gente não tem para onde fugir. O espaço hoje é a internet. A internet é a nova rua, a internet é o novo lugar, a nova ágora é a nova efervescência. É uma rua, é uma grande rua, e o cristão precisa estar nessa rua, evangelizando, tornando o nome de Jesus Cristo conhecido e amado, fazendo com que pessoas experimentem a graça de Deus, conheçam, né, o anúncio querigmático, através do seu testemunho, através da sua forma de se portar no trabalho, enfim, em todos os contextos. E aí a questão é o seguinte: o cristão precisa se expor, ponto. Agora ele precisa se expor, primeiro, com qualidade. Segundo, entendendo que o aparecer dele não é o aparecimento da sua pessoa em si, mas é um destino para que um outro seja conhecido. Esse outro é o próprio nosso Senhor Jesus Cristo, que precisa ser conhecido e amado por muitos e muitas. Então aqui a gente quer o quê? Dizer o quê? O influenciador cristão católico, ele precisa existir, ele precisa se colocar, ele precisa usar este instrumento chamado celular e fazer dele a sua sala missionária, o seu canhão missionário. Sim, não tenham medo de se posicionar nesse lugar chamado internet, nessas plataformas, porque precisamos, com mais rapidez e celeridade, chegar a muitos corações. Deixa eu abrir um pouquinho aqui. Chegar a muitos corações. Isso é um chamado urgente. Ide e evangelizar. Ide e tornar conhecido, enfim, a boa nova. E eu e você somos então chamados a esse lugar. E ao sermos chamados, essa consciência que deve estar no nosso coração. A mensagem não sou eu sou um mensageiro. E aqui trabalhar todos os dias o quê? Esse negócio que a gente tem que trabalhar, que é o nosso ego. O nosso ego tem que ser limpo igual o ouvido, igual o bumbum, igual, enfim, tomar banho todo dia do nosso ego, porque nós somos vaidosos, nós somos uma tendência a sermos vaidosos. Mas esse lugar da internet precisa estar com a tua presença. Não é? Você tem conteúdos, você pode alcançar pessoas nas suas redes sociais, dos quais os padres, os diáconos, os catequistas não alcançaram no dia e na estrutura eclesial que nós temos. Mas precisamos de homens e mulheres corajosos que abram essa tela, peguem sua Bíblia, peguem seu catecismo, peguem a doutrina social da igreja. E aqui eu já estou sinalizando a segunda coisa que é essencial para aquele que se torna mensageiro de nosso Senhor Jesus Cristo, se posiciona aqui na internet para alcançar novos corações, com humildade, com clareza, sabendo que não é o centro das atenções, mas é o próprio Cristo, mas precisa entregar o que há de melhor. E o que há de melhor, a nossa igreja mãe e mestra, ela já fez isso por nós. Homens e mulheres, grandes estudiosos, doutores da nossa igreja, já fizeram isso por nós. Então, nada de inventar a roda, cristão. O cristão influenciador, ele não pode inventar a roda, ele precisa ir com muita consistência, né, para o seu fronte missionário digital, mas munido daquilo que é a nossa fé. Para que a gente não veja as deturpações que alguns vão fazendo aí, e até mesmo os sacerdotes, né? A gente sabe que existe sim algumas deturpações e alguns posicionamentos deturpadores de alguns dos nossos. Enfim, está claro aí, eu não vou citar nome de ninguém, nós estamos passando até por um momento aí onde está acontecendo, né, algumas coisas nesse sentido, mas nós precisamos fazer essa realidade acontecer de uma forma mais tranquila. Então, pega o seu catecismo, pega a sua doutrina social, pega essa realidade e trabalha com muita clareza, com muita destreza, essa necessidade que nós temos de anunciar o Evangelho, mas com muito equilíbrio, usando as ferramentas que Deus já deixou através dos seus melhores servos, melhores intelectuais, melhores teólogos, melhores filósofos, para a gente usar. Pega o catecismo, vai estudar, transborda o que você estudou naquele dia na sua live missionária. 2 ou 3 estiverem reunidos ali com você naquele momento, é o próprio Cristo que se faz presente também nesse lugar. Não podemos ter um preconceito em relação a essa questão.
Precisamos evangelizar. E as pessoas, e eu volto a dizer, isso aí é uma opinião minha, mas é o que eu vejo pelo comportamento das pessoas na atualidade. As pessoas não querem que vocês ou que a gente vá para a casa delas. A própria dinâmica da pandemia nos colocou um comportamento de afastamento mesmo, né? E a casa em si, eu particularmente que fui monge, enfim, na minha casa muito pouquíssimos entram. Se você entrar na minha casa, você é um privilegiado, porque eu não gosto mesmo. Na minha casa só pessoas de muita intimidade, muitíssima intimidade, porque é um lugar sagrado, ponto, acabou. Ah, mas eu sou evangelizador, meu amigo, acabou, é real. Nem todo mundo quer receber você na casa dele, mas essa mesma pessoa que tem esse comportamento, ela já tem um outro comportamento, o comportamento de dizer assim, olha, eu posso escutar essa pessoa, eu estou ali lavando meu prato, lavando minha roupa, lavando meu banheiro, mas eu achei interessante o que essa pessoa trouxe na sua argumentação, eu achei interessante o que essa pessoa trouxe na sua forma de pregar a palavra, na sua forma de rezar, que eu vou escutar essa pessoa aqui mais um pouco. Isso é possível, isso é real na atualidade. Mas o que nós devemos entender, deixa eu tirar esse óculos aqui, é que o modus operandi da evangelização, aquela evangelização missionária, ela mudou. E se a gente não aceita isso, a gente vai vendo as coisas não darem muito certo, aquelas antigas dinâmicas, né? É aquela situação, né? Vinho novo, em barril novo, em odre novo, enfim. As pessoas estão vivendo de uma forma diferente e a gente precisa anunciar o nome de nosso Senhor Jesus de uma forma diferente. Então, se eu sou bispo, pega o meu Instagram, todo dia conversa com o teu povo, abre uma live, dá uma bênção pro teu povo, reverendíssimo, excelente, né? Reverendos, padres, também abram uma live, fala com o teu povo, dá um bom dia, lê a palavra ali, pega, estuda, reza a laudes, né? Que a gente tem que estudar não, rezar todos os dias as laudes, as vésperas, reza com o teu povo aquela hora, acostuma o teu povo a te encontrar. É um novo momento, é uma nova realidade, isso é real, certo? Então você está no nosso parlatório, esse parlatório é o espaço onde a gente trabalha um pouco a palavra de Deus muito claramente no dia a dia, como é que a gente pode realmente se melhorar enquanto pessoas. É um parlatório, um falar, né, com muita tranquilidade sobre assuntos que nos interessam, né? E hoje, pegando o Evangelho e essa realidade, né, da excelência do cristão no seu exercício, para que rememore a sua caminhada, como vimos na primeira leitura, Paulo e Barnabé pregando, fazendo memória àquele povo, dizendo, nós não viemos do nada, nós temos uma linha, né, de existência, de relacionamento com o próprio Deus. E na segunda momento, no Evangelho, a questão da não esquecermos que o mensageiro não é maior do que a mensagem, né? Nós somos canais da graça, e é sobre isso que a gente está falando aqui agora, pegando o fio da meada. Estamos no novo tempo, as pessoas precisam ir evangelizar, os cristãos leigos precisam evangelizar, e esse lugar, o próprio padre, o próprio bispo, enfim, precisamos evangelizar e ousar ir além. Essa igreja em saída, para mim, hoje ela está muito claro, nós temos outras formas, não estou dizendo que essa é a única, mas a igreja em saída também, desejada por nosso Papa Francisco, é essa igreja em saída para essa rua, onde quase ninguém muitas vezes quer ir, ou tem vergonha, ou tem bloqueio, né? Enfim, inúmeras realidades. Mas nós somos comunicadores, isso é mais tranquilo de ser feito. Mas sempre com esse lavar do nosso ego, né? Não é sobre nós, não é sobre mim. É sobre a mensagem que eu trago, é sobre Jesus Cristo. É sobre como Jesus Cristo pode ajudar as famílias a serem melhores. É como Jesus Cristo pode ajudar um pai de família, uma mãe de família a ser melhor. É sobre isso, né? Mas existe esse lugar, essa necessidade de evangelizar de uma nova forma. Tornar o nome de Jesus Cristo conhecido e amado. E a pergunta é, como é que você tem feito isso? Será que você tem se preparado, estudado coisas novas? E desde já te convido a conhecer aqui a Lupax, clica no link da bio, já veja lá nossa esteira formativa para fortalecer os cristãos dentro disso que a gente está falando aqui. Ah, eu não conheço, não sei. Primeiro, você vai para aquilo que você tem acesso. O que você tem acesso é o quê? O seu catecismo, é a sua doutrina social. O que você tem acesso é a própria Bíblia Sagrada. E aí você vai usar o quê? O método da leitura orante da palavra.
Aplica isso, vive isso dentro da internet, que você vai estar evangelizando muitas pessoas. 3 ou 4 pessoas que você tem acesso ali, que acostume a rezar com você naquele horário, essa pessoa ela vai se tornar uma pessoa melhor. Essa pessoa vai ter acesso ao evangelho. E aí eu vou ser ousada, quantas turmas de catecumenato nós poderíamos formar se tivéssemos cristãos preparados, que tivessem essa dinâmica já tranquila na sua vida, de estarem pregando a partir do catecismo, a partir de uma experiência da Lécio Divina, a partir da sua leitura orante também da doutrina social da igreja, e ajudando as pessoas a se tornarem pessoas melhores e a conhecerem o Cristo. É sobre isso. As leituras hoje, basicamente, se a gente for fazer uma leitura séria, mais aprofundada e contextualizada, é isso que está falando. Eu e você precisamos entregar mais no mundo de hoje. E entregar mais é ser capaz de ousar ir para esses lugares de fronte. Esse lugar de fronte é o quê? É a internet. É esse lugar, esse lastro onde você se coloca para viver uma experiência de entrega. E aí você vai fazendo com que essas coisas aconteçam da melhor forma possível na sua existência. É possível e é real. Então que nós tenhamos a coragem de fazer essa experiência, né? Uma experiência que acontece quando eu me coloco para viver esse novo de Deus, com esses grandes desafios de adentrar a casa das pessoas a partir desse lugar chamada internet, tá bom? Então esse é o nosso parlatório de hoje. Espero que algo tenha ajudado a você a pensar a sua realidade, no que é que você se sente desafiado hoje a viver essa experiência. Não se deixe abater por nada. E aqui eu entro no segundo e último assunto do parlatório de hoje. Ontem nós vimos, ontem foi anteontem no caso, porque foi à noite, uma artista brasileira constrangendo um outro artista brasileiro de muito renome, muito respeitadíssimo, só que aí está velado, né, para a gente que está atualizado nessas questões, que há uma briga política. Quer dizer, uma defende um Estado, uma realidade política que a favor de aborto, né, a favor de leis deturpadas, porque quando você quer trabalhar de um lugar, o masculino e o feminino, de uma forma deturpada, você só vai causar deturpação e divisão. Existem violências contra as pessoas? Existem. E aí a pergunta é o seguinte: como é que a gente tem educado as crianças? Esse é o lugar verdadeiro se a gente quiser reeducar a sociedade. Primeiro, municiar a mulher que é violentada, e aí é minha opinião, viu? Minha opinião. A mulher que passa por qualquer tipo de violência e chegou ao Estado e foi atendida pela Lei Maria da Penha, não sei o que, enfim, essa mulher deveria simplesmente passar por um treinamento que desse a ela uma proteção real para a pessoa, e para um violento é uma violência maior, quer queira ou quer não, é uma violência maior. Então era o quê? Uma pistola na mão de uma mulher que está passando por esse processo. Isso tem que ser dito com muita clareza, com muita tranquilidade, com muita leveza. Uma mulher que é ameaçada de morte por um homem violento e que menospreza essa mulher, que quer dar cabo da vida dela, o Estado possibilitar essa mulher uma autodefesa e treinar essa mulher e potencializar essa mulher. Porque se a gente não faz isso, a gente acaba fingindo que a gente se preocupa com o outro. Ponto. Eu não vou me estender nisso aqui, mas é minha opinião acerca disso. Ponto. E aí voltando, né? Essa pessoa defendendo, chegou e agrediu esse artista, dizendo, aí você vai procurar Edson Gomes e Daniela Mercury, veja qual for o bafafá, você vai ver. Quer dizer, ela quis constrangê-lo de um ponto político num ambiente público. Ela achou que ela iria dizer uma mentira, que aquela mentira iria grudar e ela iria lacrar, a verdade é essa, resumindo a palavra, ela iria fazer aquele corte magnífico para depois ela colocar nas suas redes ou ser utilizada politicamente em vários contextos, e o rapaz iria ficar, o Edson Gomes iria ficar ali com aquela situação, sendo chamado de agressor do nada e sem que o outro prove essa realidade. E aí? Eu quero aprender algo com essa situação, não quero ficar no bolodório deles dois lá, deixa lá. E Edson teve um posicionamento excelente. Aí o reverb é o que está aí na internet, pode acompanhar. Mas o que é que eu quero dizer para você enquanto cristão católico?
enquanto pessoa humana, não se deixe constranger por senhor ninguém. Rebata o constrangimento com outro constrangimento também, porque muitas vezes o outro faz isso para lhe apequenar ou para enfraquecer aquilo que ele entende que você é uma potência para realizar. Porque a verdade é essa: onde nós chegamos, a nossa luz chega. Onde nós chegamos, a nossa presença chega, a nossa influência chega. E aí voltamos para o Evangelho. Mas a gente tem que entender que onde nós chegamos, a nossa luz chega, a nossa presença chega, a nossa influência chega, a gente chega enquanto cristão, que traz uma luz, que traz uma resposta ao mundo, às problemáticas, a partir de valores reais, de um Senhor que nós encontramos, que é nosso Senhor Jesus Cristo, enfim, e que imitamos Ele na nossa caminhada de vida, mesmo sendo pecadores que somos, mesmo não sendo uma flor que se cheire, como eu sempre digo em minhas pregações. Mas não se deixe constranger por senhor ninguém. E volto a dizer, dentro do que nós discutimos, quando você decidir evangelizar pela internet, tornar esse seu celular um lugar missionário, muitas pessoas que vão querer te constranger. O inimigo vai querer te constranger, né? As suas próprias emoções vão querer te constranger. Vá para cima, não tenha medo. Posicione-se, porque bonzinho, e aí me permita a expressão, só se lasca. Ninguém respeita uma pessoa que é boazinha demais. Seja pra cima, bateu, levou. Nesse contexto que eu estou dizendo, né? Posicione-se, não tenha medo. Agora tenha sempre a clareza de lavar o seu ego, porque não é sobre você. Lavar o seu ego porque nós somos falhos, não somos melhores do que ninguém, mas buscamos, na verdade, dar passos de verdade na nossa vida. Caiu, levanta, busca a confissão, faz o melhor acontecer, mas não desista de chegar ao seu destino último, que é o quê? No final de tudo é o que nós queremos? Chegar ao céu tão falado e desejado por Deus para cada um de nós. Esse céu que já se configura, esse reino que já se configura aqui e ainda não, mas que enquanto estivermos aqui nessa terra, nós possamos entregar o nosso melhor. E é essa a nossa função no mundo, né? Que eu e você, então, tenhamos essa clareza. Somos chamados a sermos melhores, somos chamados a entregar o que há de melhor em nós, mas nós precisamos ter clareza que precisamos nos preparar bem, nos posicionarmos com humildade e, acima de tudo, com excelência, entregar o que precisamos entregar, que é a mensagem de nosso Senhor Jesus Cristo, tá bom? Esse foi o nosso parlatório de hoje, esse desafio gostoso que eu me coloquei, mas também um desafio para que a gente possa trabalhar esses assuntos que são necessários e pertinentes para a nossa jornada. Esse formato eu estou experimentando para ver se vai ficar legal, enfim, mas é sobre isso. E não esqueça, se você está nos vendo agora pelo YouTube, também inscreva-se no nosso canal, vamos para cima, tornar essa família cada dia mais um ecossistema grandioso de formação e trazendo para você sempre o que há de melhor nesse universo chamado internet, tá bom? Se você está nos vendo também pelo Instagram, já compartilha, já manda esse aviãozinho para algumas pessoas que você acha que foi pertinente o que nós discutimos aqui, ou se é para falar mal também, fale, não tem problema não, viu? Enfim, mas voltando aqui, inscreva-se no nosso canal se você está vendo pelo YouTube, deixa o seu comentário, diga o que é que você concordou, diga o que é que você não concordou e vamos para cima e entregar o nosso melhor todos os dias. Então que Deus te abençoe. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Esse foi o nosso parlatório de hoje. Vamos fechar aqui esta live. Valeu a todos que passaram por aqui, aqueles que estão chegando. Deus te abençoe, te ilumine, te guarde.